Olá! Na aula de hoje a gente vai estar entendendo a importância de uma boa documentação na utilização de APIs. Uma boa documentação ela é muito importante porque é através dela que o usuário vai entender a melhor maneira de estar utilizando os recursos que são oferecidos pela nossa API. Então é através dessa documentação, que ele vai entender os endpoints que estão disponíveis para ele, os métodos HTTP que ele vai poder estar utilizando e as formas de autenticação que estão disponíveis dentro da nossa API. Uma boa documentação, ela segue alguns padrões e ela tem alguns componentes. Então eu vou explicar alguns deles para vocês. O primeiro deles seria a introdução. Então, quando a gente vai fazer a documentação da nossa API, é muito importante a gente colocar ali um espaço para a introdução, para a gente literalmente introduzir a pessoa qual que é a utilização, para que aquela API serve, né? Qual dor que ela atende. Então, ela vai estar sendo utilizada para buscar usuários, para atualizar usuários, para buscar um recurso, materiais, qual que é a utilização dessa API no dia a dia. Um outro componente seria a autenticação, que a nossa API ela disponibiliza. Então, quais os métodos de autenticação a gente tem disponíveis? API Keys, OAuth, enfim, quais são as autenticações ali disponíveis para o usuário. O terceiro componente seria uma lista de endpoints, então você separar ali um espaço dentro da documentação para poder listar todos os endpoints, todas as URLs disponíveis ali para o usuário, para ele estar podendo obter ali os recursos da nossa API. É muito interessante ter também a descrição dos recursos e a lista de todos os métodos HTTPs que estão disponíveis em cada endpoint. Outro componente muito interessante de colocar na documentação são os parâmetros. Então, como a gente pode estar utilizando esses parâmetros tanto na URL quanto no cabeçalho da requisição HTTP. É importante também você colocar exemplos de solicitações e respostas também, e incluir nesses exemplos e nessas respostas os status mais comuns de retornos das requisições, por exemplo, o status de sucesso, né, o status 200 ou o status 201, quando o recurso novo é criado, e a listagem também de status de erro, por exemplo, o erro 404, quando um recurso não é encontrado, ou um erro 500, que é um erro genérico para um erro interno do servidor. Recomendações de ferramentas para testar a utilização das APIs, como o Postman ou o Curl, são muito bem-vindas dentro de uma documentação da utilização de APIs, né? Então, é através delas que a gente vai conseguir, que o usuário vai entender como ele pode estar testando um recurso que está disponível dentro de uma API, né? Algo muito comum de colocar também dentro de documentações de APIs é um espaço para perguntas mais recorrentes ou erros que são mais previstos, né? Por exemplo, vai acontecer lá um erro interno do servidor, então como que o usuário vai poder estar lidando com esse erro, né? Que caminhos que ele pode seguir para contornar esse erro. Além disso, os usuários geralmente têm algumas dúvidas, como a utilização de parâmetros ou a autenticação, e essa área de perguntas frequentes é muito interessante para essas dúvidas que são mais recorrentes mesmo. Para citar exemplos de boas práticas, a utilização do Swagger, por exemplo, ela é muito interessante, muito recomendada quando a gente está criando uma documentação de APIs. Outro exemplo muito interessante é a utilização de Markdown dentro dos repositórios do GitHub. Então a gente consegue, através de algumas tags específicas, conseguir criar uma documentação mais interativa para o usuário e mais fácil de entender também. Um último exemplo de boa prática é a criação de portais de desenvolvedor. Empresas como a Google e outras empresas grandes, elas adotam esse sistema, né, de você ter um portal de desenvolvedor, porque isso ajuda muito na relação entre o usuário e o gestor da API. Nesse portal consta tutoriais, exemplos e tudo que o usuário vai realmente precisar estar utilizando ali na hora de utilizar a API. Em resumo, a documentação de API ela é essencial para a usabilidade e para a manutenção das APIs, né? É através dessa boa documentação que o usuário vai conseguir acessar a API, vai conseguir acessar os recursos, fazer os updates, as atualizações necessárias e está conseguindo prolongar a vida útil dessa API aí durante muito tempo. Bom, então o vídeo sobre documentação de APIs foi esse. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.